Aprenda a utilizar as métricas para ter uma startup de sucesso B2B2C e B2Gov. Professor Lauton Bernardi falando, ajudo você a montar a sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda até 60 dias com o método Startup 60. Interessante a gente pensar sobre a série de métricas direcionadas para a sua startup. A gente começou falando sobre as métricas B2B, né, que é o B2B, depois a gente falou das métricas B2C, que é B2B é para empresas com empresas, B2C é empresas para consumidores finais, agora a gente vai falar sobre o B2B2C, que é B2B2C, né, que na verdade é a sistemática de vendas para empresas ao qual o usuário final é o utilizador em determinado sentido, nós vamos conversar sobre isso, e o B2G, né, ou B2Gov, né, B2G, B2Gov, que é a venda para o poder público, ok? Então você que está acompanhando, você empreendedor que está acompanhando, você startupeiro que está acompanhando, seja sempre bem-vindo. Bacana falar sobre métricas, né? Bacana falar sobre o processo de controle do desenvolvimento, do acompanhamento da sua startup. Estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook e é muito bacana que você esteja aqui conosco aqui acompanhando, até porque depois esse conteúdo fica à disposição para você e você pode acompanhar a série completa de conteúdos para você dessa série de métricas e os demais conteúdos que também estão à disposição, sempre entregando completo para você. Não escondo nada, não fica aí minhas palavras, não fica aquela coisa do escondidinho, né? Então eu te entrego só um pedacinho, não. Aqui é tudo completo para você. E se você gosta desse conteúdo, já peço para que você se inscreva no nosso canal, acompanhe esse conteúdo e já dê seu like, já que isso faz muito sentido para o desenvolvimento desse material. E direto ao assunto, tela do computador, empreendedor com empreendedor conversando, é papo reto aqui. Já vamos para a tela do computador, para a gente poder acompanhar aqui então o nosso material, série métricas para startups, aprenda a utilizar as métricas para startup, sucesso B2, B2C e B2G, que é o que nós vamos falar hoje a respeito disso, ok? Você tem uma startup que é voltada para B2, B2C, você considera a sua startup voltada para isso? Ou seja, você tem uma startup que você vende para pessoa jurídica e a utilização final para pessoa física, a sua startup é voltada para isso. Alguns exemplos aí, porque esse daqui eu deixei esses últimos dois, porque eles estão às vezes um pouquinho fora da casinha. O B2G até não, você sabe, é poder público, não tem erro, mas o B2, B2C muitas vezes os empreendedores ficam na dúvida do que significa isso, do que pode ser essa questão. Então, para tirar dúvidas para você, é o seguinte, você vende para uma empresa e a funcionalidade é para pessoas físicas, mas você vende para a empresa. Um exemplo, a sua startup ela tem uma funcionalidade que você vende para por exemplo, uma outra startup, só que a startup ela distribui para os seus clientes. Ou você vende uma funcionalidade, uma solução para as empresas, mas quem utiliza são seus colaboradores. Alguns exemplos. Você tem uma startup de acompanhamento financeiro. Você vende essa solução para a empresa e a empresa distribui para os seus funcionários como benefício ou distribui para os seus clientes como funcionalidade. Pode ser como benefício, como pode ser funcionalidade. Inclusive a empresa pode revender o seu serviço, não tem nada de errado. Okay? Exemplo. Você vende um aplicativo, por exemplo, um API, né, uma funcionalidade para uma academia, digamos seja de controle de calorias, o que quer que seja, e essa academia ela embute dentro das suas funcionalidades junto aos seus consumidores, esse controle, ela vende até isso, e quem gerencia a questão técnica é o seu aplicativo, a sua funcionalidade. Então pode depois, no final, B2, B2C, ser uma questão apenas de benefício ou ser uma questão até de negociação formal, de venda mesmo, da revenda da sua solução, ok? Dito isso, é importante que você conheça então essas funcionalidades, vamos conversar então a respeito dessa questão, então logo de cara aqui, já vamos direto aqui para a tela aqui, para a gente poder acompanhar, só relembrando já comentamos nos outros vídeos aí para vocês, só relembrando, né, o que são métricas. Nós temos aí o conjunto de métricas, são esforços que você, como gestor, como empreendedor, precisa para acompanhar o seu negócio. Essas métricas ajudam você a tomar decisão, porque não fica na base do achismo, não fica na base do que eu acho ou que deixa de achar.
E as métricas, então, elas sempre são estruturadas através de duas bases importantes, indicadores e referenciais. O indicador é o índice, é o número, é o apontamento, ele é democrático, ele não significa que é bom ou ruim para você, ele é o que é. Por exemplo, total de pessoas que utilizam o seu aplicativo, total de compradores, lucratividade. Se é bom, se é ruim, não importa, esse é o número. Para saber se é ruim ou se é bom, por exemplo, se o número 2.500 é bom ou o número 7.236 é ruim, você precisa então ter os referenciais. O indicador ele aponta, que não é o nome do dedo, ele indica, ele aponta. O referencial, ele te dá então a referência se isso é bom ou não. O referencial, nós temos então 5 referenciais básicos. Primeiro, dados históricos. Você comparando com seus dados históricos para você observar a oscilação. 2, dados das médias do mercado. Então, média do mercado, se você está acima ou abaixo do mercado. 3, comparativo com a concorrência. Então, você seleciona um concorrente e observa lá se você está acima ou abaixo do concorrente. 4, indicadores absolutos, referenciais absolutos. É o 0 ou 100%, é o absoluto, não precisa comparar com nada. Ou é 0 ou é 100%. Okay? 0 mortes, 100% de entregas feitas, certo? E o último, o referencial via métricas jurídicas, ou seja, aquilo que é definido por lei, é o mínimo esperado para tal, ok? Então, tipo as métricas que são feitas para o exame de água, lá do abastecimento de água, a quantidade de horas que você pode ficar sem luz, essas são as métricas previstas em lei. Ou através até de uma normativa, por exemplo, né? Então você tem lá, para você alcançar essa normativa, você precisa atender, por exemplo, 99% das coisas. Então, a métrica prevista em lei ou em normativa, ok? Então, os referenciais comparativos, dados históricos, média do mercado, concorrência, referenciais absolutos e os números jurídicos, lá os referenciais jurídicos ou por certificação, ok? Dito isso, já direto ao assunto, vamos direto ao assunto, porque isso aqui a gente já conversou, vamos direto agora para as métricas, lembrando que apenas o reforço, que está aí no laranja, isso eu falei em todas as outras lives dessa série, ok? Os indicadores, eles podem ter os mesmos, pode ser os mesmos que os demais negócios, mas a tratativa precisa ser específica. Essa é a grande sacada dessa questão que nós estamos falando aí, então, das métricas, tá bom? Então, o que pega aqui é a tratativa que precisa ser feita com a definição correta, tá? E aqui, então, só lembrando, nós temos diversos indicadores. Nós temos indicadores operacionais, financeiros, contábeis, recursos humanos, mercadológicos. Aqui fez um recorte para trabalhar dentro da proposta dessa série, que é uma série para você acompanhar as métricas que valem sentido para observar os resultados, são as métricas de vendas, então os indicadores de vendas e as métricas de financeiras de resultados. Então são os indicadores de vendas e os indicadores financeiros de resultados são os indicadores que compensam, neste momento, dentro do propósito desta série acompanhar. Isso não significa que a gente vai ignorar indicadores operacionais, de recursos humanos e outras questões. Esses são os indicadores que a gente vai trabalhar aqui para efeito do propósito dessa série, que é conseguir acompanhar o resultado, o sucesso do seu negócio, ok? Então aqui a gente vai falar então do B2, B2C e do B2Gov ou B2G, B2G, B2B, B2C, então são esses nomes que são comumente trabalhados então dentro dessa conceituação, beleza? Então legal, estamos então aqui, zeramos então as explicações, começamos então indicadores padrão, CAC, LTV, churn, ticket médio, enfim, NPS, vamos lá trabalhar cada um deles. Vou explicando então nos dois em paralelo, tá certo? Para que você vá acompanhando. Vou falando indicador a indicador, né? E aí depois a gente vai direcionando, tá? Esse sentido. Desculpa, melhor. Vou trabalhar primeiro com B2, B2C, desculpa, né? Então vou trabalhar primeiro com. Que aí você às vezes tem interesse no B2, B2C, não tem no B2Gov, então a gente vai falar. Então eu vou falar tudo de B2, B2C e depois eu vou falar tudo de B2G, tá? Que é o B2Gov, tá? Então. Vamos lá, B2, B2C. A proximidade do B2, B2C é o seguinte. Nós trabalhamos
os indicadores B2, B2C com uma certa referência ao B2B. Por quê? Porque no final das contas, quem está assinando o contrato de compra e venda é uma empresa, ou seja, está vendo o B2B2C, né, o B2B2C, ele antes de ser B2B2C, ele é um B2B. Importante que você entenda isso. Então, isto significa que o contrato que você vai vender é primeiro para uma empresa, só que o gerenciamento vai ser lá dos consumidores finais. Então, você já sabe, contratualmente falando, o que te interessa? Você fechar negócio B2B. Qual que é o padrão de B2B? Você já sabe já, né? É demorada, a curva, precisa de um volume constante aí de acompanhamento, demanda esforço da sua parte, precisa fazer 20, 30, 40, 50 contatos. Lembrando que cada um desses contatos pode ser uma visita, pode ser uma ligação, pode ser uma mensagem, pode ser o que quer que seja, uma intervenção que isso vai acontecer. Diferente do B2C que a gente falou, B2C é uma compra por impulso, ela pode ser feita logo na primeira, ou talvez uma segunda, talvez uma terceira, mas dificilmente passa disso, né? Então tem uma questão de recorrência com valores maiores. Então o B2B são, de uma forma geral, são contratos com valores maiores, o B2B2C também, então antes de ser B2B2C é o B2B. Então nós vamos tratar o ciclo de compra com o B2B, que é importante que você entenda, mas a gente vai ter que ver a utilização varejista. Essa que é a grande questão. E fica uma dica muito interessante. Você que trabalha com o B2B, convém você fazer um esforço desse, se a sua ferramenta permitir, se a sua solução permitir, obviamente, né? Convém você fazer isso por quê? Porque geralmente você consegue ter um faturamento recorrente. E se você é B2C, convém que você tente encontrar clientes B2B para oferecer a sua solução varejista. Exemplo, você que tem aí uma startup, um marketplace aí de sobrancelha, por exemplo, serviços de cosméticos, aí, tá? Só para você entender. Unha, ok? Você pode buscar empresas e vender isso como solução. Vende num valor menor por unidade, segura o BO. Eu vou contar uns negócios aqui, cabeludos aqui para você, tá? Cuidado, tá? Tem gente que faz errado aí e depois não consegue sustentar a operação. Mas vale a pena que você depois, se você fizer corretamente, você consegue ter uma receita recorrente. Mesmo que seja no valor menor, mas entra uma receita recorrente. Vamos lá, bora aí para a tela aí para a gente acompanhar, tá? Então vamos lá. B2B2C, essa é a tratativa. Você está vendendo para uma empresa, a empresa vai distribuir ou para clientes ou para colaboradores, o que quer que seja. Venda ou entregue como benefício, não importa. Para você não interessa, inclusive. Tá? Você não tem nem que questionar. É como se você fosse, se você vai alugar um imóvel, você pergunta para a pessoa qual que é a finalidade. Quando você vai vender o imóvel, eu vejo às vezes pessoas dizendo, não, mas você vai comprar um imóvel para quê? Vai para comprar para não te interessa. Eu vou pagar isso aqui, se eu quiser plantar mandioca ou passar o trator aqui, na hora que fizer compra e venda, você não tem mais nada a ver com isso, cara. Entendeu? Então, para que eu vou utilizar? Não te interessa, simples assim, né? Então, quando é B2B2C, o que o segundo B lá, então, é venda para empresa. O que ela vai fazer, não importa se ela vai vender a solução ou se ela vai distribuir a solução. Tipo, não te interessa. Lógico, interessa para você só para você organizar as coisas, mas se ela vai vender, o seu preço não vai mudar por conta disso, tá? Isso é um erro. É um erro muito sério. Eu vou cobrar mais caro porque eles vão vender a solução. Cara, o importante que é? Não é você conseguir a receita recorrente. Então aproveita, certo? Essa é a ideia, tá? Então vamos lá. CAC, custo de aquisição do cliente. Qual que é a vantagem? Se você quer buscar cliente, o C, né, o cliente varejista, cai drasticamente o custo de aquisição do cliente. Por quê? Porque você faz uma negociação. Aí, no final das contas, o custo de aquisição vai ser do B2B. E aí você vende lambuja, por exemplo, você faz uma negociação B2B e entra 1.500 clientes C, consumidor final. Ok? Exemplo. Tem uma solução que ajuda a fazer venda de veículos. Ok? Então, tem uma solução que ajuda a vender veículos. Então, uma plataforma que ajuda a vender veículos. Não importa se você vai falar com 1, com 10, com 50, certo? Essa é a ideia, você tem que correr atrás desses clientes. Agora, e se você vende para uma agência de veículos?
Essa agência de veículos geralmente é a concentradora de pessoas interessadas nesse tipo de operação de compra e venda de veículos. Então, o que vai acontecer? Ao invés de você ficar caçando 1, 2, 10, 50, 100 clientes, você vai para uma agência de veículos, vende para ela. O que ela vai fazer, se ela vai vender, se ela vai alocar, se ela vai oferecer como gratuito, não importa. Já falei, não importa. Você só o que interessa é só para você operacionalizar, tá? Você não precisa nem trabalhar a precificação desse jeito, ok? Aí você vai lá e, lógico, essa agência de veículos ela vai manter contato com 20, 30, 50, 100, 200 clientes. O que está acontecendo? Você está aumentando a funcionalidade para isso. O custo de aquisição do cliente, então, principalmente do cliente não o B, né? Observe lá, o B2B. Eu estou dizendo o B2B, o 2C. O 2C para você cai drasticamente. Olha que interessante. Então, o que você precisa trabalhar? Conquiste o máximo possível de clientes B2B, porque ao conquistar o máximo possível de clientes B2B, cai drasticamente o custo do C. Se a sua solução for voltada para uma questão varejista, ok? A minha solução é um API voltado para que não é varejista, não é a distribuição. Vou dar um exemplo para você. Aquela solução de reconhecimento facial, tá? Essa solução não é vendida para a pessoa física. Quem vai utilizar é a pessoa física, certo? Mas ela não revende para a pessoa física. Então, o que vai acontecer? Você não vai captar clientes pessoa física. Você não vai captar o C. Você não vai captar o C. O que vai acontecer é que você vai ter que dar o suporte para o C. Até aí, tudo bem. Mas não é um B2B2C. É importante que você saiba. Tá? Ele é um B2B. Você está oferecendo essa solução para a empresa e a empresa utiliza a solução no seu processo. Okay? Então, é uma negociação prioritariamente B2B. Toda a tratativa é B2B. No final, a utilização é C, mas não é uma distribuição desse material. Agora, eu tenho uma solução em que a pessoa física final, vai utilizar realmente essa plataforma, não uma utilização, por exemplo, uma questão obrigatória de reconhecimento facial, não. Depois eu vou lá entrar, vou programar, vou fazer as coisas e tudo mais, aí sim é um B2B2C. Vou dar um exemplo. Recentemente, como vocês sabem, sou professor da Faculdade de Tecnologia de São Paulo, a FATEC. Neste ano, agora estou gravando, esse vídeo está sendo gravado em janeiro de 2024, depois que agora está ao vivo, mas vocês vão acompanhar depois futuramente. O governo do estado de São Paulo trocou o recadastramento, todo funcionário tem que fazer o recadastramento anual. Eles trocaram a funcionalidade, montaram uma API lá, né, um aplicativo lá, que agora todos os funcionários lá, mesmo no meu caso que eu sou um funcionário CLT, né, mas tem os servidores lá, eles precisam se recadastrar. Tá, essa é uma aplicação típica B2B2C, para vocês terem ideia. O governo, quem fecharam a funcionalidade, então uma aplicação de software, vendeu essa solução para o governo do estado de São Paulo, certo? Ou foi feita internamente pela Prodesp, por exemplo, só para que vocês entendam, tá? Se teve uma quarta empresa trabalhando isso, não importa, tá? Lembrando que não é só porque é Prodesp que ela não pode ter desenvolvimento tecnológico. Lógico, ela serve para isso. Né? Então, para quem não sabe, a Prodesp lá é a empresa de programação e tecnologia do estado de São Paulo. Tá? Então ela vende a solução internamente, é uma negociação tipicamente que aí não seria nem B2Gov, é G2G, né? Gov to Gov. Né? Mas tudo bem, não tem problema. E aí, no final das contas, o governo do estado de São Paulo comprou a solução, mas quem utiliza? Utiliza sou eu, pessoa física, funcionário, servidor, que utilizo no final das contas essa solução. Então aí tem uma plataforma, tem uma interface, tem uma utilização, tem relatório específico de acompanhamento, e aí você começa a ver como é que funciona realmente o B2B2C. Ou seja, eu como pessoa física, usuário final, eu começo a ter lá algumas funcionalidades específicas. Se você não é B2B2C, o que vai caracterizar? Você provavelmente vai ter todas essas informações, mas você não vai oferecer esses relatórios para o C, para o varejista. Você oferece só para o B2B. Exemplo, o software de reconhecimento facial. Não tem depois, faz a verificação da pessoa física, entra no cadastro. Não tem. Você entra no banco, o banco tem as suas soluções lá e tudo mais, e aí eu tenho que fazer lá um reconhecimento facial. Clica, aparece lá um aplicativo de reconhecimento facial. Fez o reconhecimento facial, morreu o assunto, certo? Você depois não acompanha isso nessa questão, tá? Só diz foi feito, morreu o assunto, tá? Mas o importante é que a gente está falando das métricas, ok? Então, o CAC cai drasticamente, ok? Na verdade, é o que se espera, que você trabalhe dessa maneira.
O LTV também é interessante, porque o Lifetime Value depois vai ser a quantidade de tempo que essa empresa, esse negócio B2B, mantém oferecendo para o seu cliente. O que vai acontecer, sim, isso inevitavelmente vai acontecer, é que o ticket médio ele cai drasticamente. E precisa cair. Por quê? Porque para cair o ticket médio, para que você consiga vender uma solução para um grande grupo de pessoas lá no B2C, o B2, B2C final, o que vai acontecer é que o ticket médio vai cair porque você vai vender para uma pessoa física, uma pessoa jurídica. Traduzindo, você vende, por exemplo, um sistema de acompanhamento de calorias. Você cobra, sei lá, vamos colocar aqui aleatoriamente, por exemplo, você cobra R$ 29,90 por mês. Aí você vai oferecer essa mesma solução para uma empresa, você vai oferecer, por exemplo, 200 licenças, mas você não vai poder cobrar do R$ 29,90. Você não vai cobrar R$ 29,90, você vai cobrar um valor menor. Você não cobra R$ 29,90, você cobra um valor menor. Às vezes uma fração disso, 10%. Perdão. Por quê? Porque você vai vender um volume. É o padrão básico das negociações de volume. É o raciocínio mais básico do básico possível de precificação por relação ao novo de volume. Então, nesse momento, o que acontece? Você, ao invés de vender a R$ 29,90, digamos, você vai vender por R$ 5, R$ 10, R$ 3, não interessa. Tá? Qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem? Eu preciso alertar você neste momento. Vantagem, você consegue ter uma receita recorrente. Essa é a primeira coisa. Uma receita recorrente de um volume X de usuários. Isso é ótimo. Segunda vantagem, você tem um alcance praticamente imediato de um conjunto, de uma população que seria muito interessante. Talvez demoraria para você ter acesso a isso. E a experiência do usuário passa a ser relevante nessa questão. Então, ao invés de você ficar caçando um cliente, agora 2, agora 7, agora 27, agora 73, agora 135 clientes. Não, você vem lá, pá, 400 clientes de uma vez só. Então, é interessante que você consegue angariar a experiência do usuário. Ok? E o terceiro ponto, você começa a ter um corpo de utilização maior do software, do aplicativo. Essa experiência do usuário passa a ser bastante relevante no que se refere à ciência de dados, para você conseguir fazer UX lá na sua sequência, né, o User Experience lá, né, e você consegue fazer melhorias. Qual que é o problema? O problema é a forma como você vai trabalhar. Eu já vi a seguinte situação. A sua plataforma, ela suporta, por exemplo, no modelo atual, na tecnologia atual que você tem, ela suporta 10 mil usuários, você não precisa fazer muita coisa, o máximo que acontece é você contratar talvez uma bandinha lá de nuvem, essa conta de nuvem pula de R$500 para R$1.000 por mês, e tá tudo certo, tá? Digamos que seja isso, né? Você talvez precisa contratar uma pessoa de suporte, essa pessoa de suporte uma pessoa de suporte vai te custar mais uns R$3.000 por mês, e você fecha um contrato de R$20.000, por exemplo. Tá? Então, vale a pena, certo? Então é isso. Agora, o que é que eu já vi acontecer? Isso é terrível. Uma solução oferecia, por exemplo, acompanhamento financeiro, como se fosse planejamento financeiro. E essa solução era uma solução tipicamente B2C. Ela vendia acompanhamento financeiro. E ela pagava, o acompanhamento financeiro era feito por profissionais, então era um tipo marketplace. E o acompanhamento financeiro, por exemplo, ela cobrava R$100 do cliente, ficava com 20 para a plataforma, pagava 80 para o prestador de serviço. Padrão marketplace. O que ela fez? Fechou uma parceria junto com a grande startup, ofereceu lá, sei lá, 15 mil licenças. E cobrou um valor baixo para isso. Vamos considerar, por exemplo, aqui hipoteticamente falando, que ela cobraria R$100 ou cobrar R$30. Qual foi o problema? Ela estava contando que os demais utilizadores da plataforma, nem todos, preste atenção nisso que eu estou falando, nem todos os usuários daquela startup utilizariam o serviço. É isso que ela fez e cometeu um erro seríssimo. Por quê? Muita gente usou. A solução era boa. Muita gente usou. Qual que é o problema? O raciocínio é o custo dessa questão. No modelo padrão B2C, ela cobrava R$100, passava R$80 para o planejador financeiro, ficava com 20.
No modelo do B2B2C, ela cobrou como se fosse equivalente, eu não tenho um número exato, né, nessa questão, mas ela cobrou R$30. Conseguiu um volume, R$30 vezes não sei quantos usuários. Legal, recebi um cheque muito bom. Só que ela estava contando que nem todo usuário utilizaria, porque o acordo era, eu pago esses R$30 por usuário, pela quantidade X de usuários, se usarem o serviço por sua conta, se não usarem, eu estou pagando do mesmo jeito, mas eu não pago um centavo a mais. O cara, tá, tudo bem, eu estou num conta de risco. Muita gente usou. Sei lá, metade dos usuários acabaram usando. O que aconteceu? Mesmo ele negociando descontos com os prestadores de serviço, ele não conseguia dar um desconto tão alto. Né? Então, o prestador de serviço, ele era um serviço de 100, 80 ficava para o prestador, 20 ficava para a plataforma. Como ele negocia 30, não, ele conseguiu um desconto com os prestadores, mas não foi tanto desconto, não foi 20 e 10. Foi provavelmente, você vai me cobrar 50, alguma coisa assim. Resultado, começou a ter descasamento de fluxo de caixa. Resultado, tiveram que cancelar a operação. Ok? Por quê? Porque se tornou, né, inviável manter este tipo de contrato. Então, o que acontece aqui? Péssima negociação. Não pensou nas... Boa para a plataforma, que maravilha, é um serviço muito legal, negociou da forma errada. Então, cuidado com essa questão de ticket médio. Ele invariavelmente tem que ser menor, mas você precisa tomar um certo cuidado. Porque se você fizer um número menor e esse número cobrir todos os gastos, show, faça. Não pense duas vezes, vai lá e faz. Que entra faturamento recorrente. Se você coloca esse ticket médio baixo e você não tem certeza, porque pode entrar um custo variável, esse custo pode ser maior que o seu ticket médio. E aí você se lasca de vez. Então precisa tomar um certo cuidado. Quanto ao churn, não precisa se preocupar tanto nessa questão do B2, B2C, porque o maior problema, na verdade, não é do usuário final. O problema do churn é você perder esse cliente corporativo, que aí sim você acaba perdendo lá os 1.000 usuários, 300 usuários que estavam sob a janela dele. Okay? NPS faz sentido principalmente nas questões contratuais. Então, nas questões contratuais vai fazer sentido de fato, porque você pode, inclusive, ser impactado o seguinte: se você tiver uma exigência contratual, você precisa manter o NPS, precisa ficar atento, tem que respeitar esse NPS, porque pode ser que na relação contratual B2B o cliente corporativo exija que você tenha lá, por exemplo, no mínimo nota 4, alguma coisa assim, tá? Taxa de conversão também é irrelevante para você, a gente vai ter taxa de conversão mais voltada para o B2B. O que vale a pena, sim, o que vale a pena é você observar se os usuários finais estão utilizando a sua solução. Porque se começar a ter uma baixa utilização da sua solução, qual que é o risco que acontece? Porque você pode pensar assim, maravilha, né? Paguei lá, mesmo que eu tenha pago com desconto, mas tem pouca gente utilizando, para mim eu estou no lucro, né? Mais ou menos, não é bem assim. Pode estar no lucro no primeiro, no segundo mês, a partir do terceiro mês, o que o corporativo faz? Não está utilizando, cancela. Paga a multa até, não tem problema nenhum. Mas eu cancelo a operação. Aí você tem uma solução que foi contratada, você conseguiu fazer a pior parte, que era contratar, convencer, não sei o quê, mas a baixa utilização faz com que perca relevância, perdeu relevância, não teve que manter essa solução. Então eu tenho um aplicativo lá, por exemplo, que eu ofereço lá desconto em hospedagem de hotéis lá para os meus colaboradores. E termina que os colaboradores, você paga, sei lá, a empresa paga R$20 por mês para utilizar a plataforma. E aí, no final das contas, tem 1.500 utilizadores e acaba usando 20 utilizações no mês. Você recebe lá R$3.000 por mês para fazer isso. Nossa, que bacana, excelente tudo mais. Mas aí a empresa vai falar, ninguém está usando, para que eu vou pagar R$3.000 por mês? Cancela isso aí. Cancelou o contrato de parceria, perdeu o faturamento, já era, perdeu relevância. Okay? Então só fica atento nessas questões. Tá? O tempo médio para fechamento é um típico tempo médio de fechamento do B2B. E uma forma de você facilitar essa questão é você oferecer funcionalidades gratuitas de teste para um público específico. Por exemplo, você chega na empresa para ajudar nas vendas, chega na empresa e fala o seguinte, vamos fazer um teste aqui, seleciona aí 50 funcionários ou eu distribuo para você uma funcionalidade aqui por 30 dias, aqui você vai testar aqui, se fizer sentido a gente dá sequência. Uma forma de você fechar, ok?
Intervalo de recompra, aumento de clientes, novos clientes. Vamos lá, intervalo de recompra irrelevante, não faz diferença nenhuma para você, porque não tem esse ponto. Agora, o aumento de clientes e a utilização contínua dos clientes que estão na base faz muito sentido. Novos clientes, o que vai acontecer com os novos clientes? Você só precisa ficar atento se você negociou um teto. Por exemplo, eu já tive situação que eu mesmo contratei a plataforma que podia utilizar até 100 usuários. E aí eu comecei a ter 105, 107, 110. Algumas plataformas elas toleram até 10% da utilização passa. Acima disso ela começa a cobrar. Aí como é que ela controla? Ela controla com log, ela tem um log. Ela fala o seguinte, 100 pessoas logadas. 110 pessoas logadas. Aí você começa... Ou, não é nem logadas, às vezes é cadastradas. Então, você tem lá 100 cadastrados, ele dá uma tolerância de até 10%. Começou a bater 103, 104, 107, 110. Quando bateu 10, 100, né, o centésimo, o 111, né? Esqueci como é que fala agora. Centésimo, né, o 11º, né, cliente, bateu, travou, começa a ter problemas. Aí eu falo, vamos renegociar o contrato agora. Então, a quantidade de usuários, você só precisa ver qual que é o teto que você tem, a flexibilização, tudo mais, aquela questão toda, mas tome cuidado, porque você pode fazer uma negociação que você vende para 1.000 e termina atendendo 2.500. Você não tem um teto, não tem uma negociação bem clara sobre a renegociação do contrato até determinados volumes, ok? Eu sei que às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, eu mesmo já tenho contratos que estava previsto até 20, depois eu abri para até 30, tudo mais, você vai só negociando, verifica se vale a pena ou não, né? Tem coisas que na diluição não faz muito sentido, tanto faz, o custo para você dar na mesma, então só fique atento nessa questão. No que se refere aos indicadores financeiros de resultados, o faturamento é espetacular, porque, né, o MRR aumenta para você, lógico, com um ticket médio menor, mas aumenta o seu faturamento, obviamente, porque você vai ter, né, um faturamento, ainda que, digamos, naquele exemplo que eu falei, que você cobraria normalmente R$ 29,90 e pelo volume você vai cobrar 10, mas aumenta o MRR. Então você vai ter lá, ainda que seja 1/3 do valor, você tem um número de usuários que estão utilizando lá a sua solução. Tá? Então isso é muito bom, isso é ótimo. A lucratividade cai um pouquinho, a lucratividade, a margem bruta cai um pouquinho, tá? Porque como você está trabalhando num valor menor, ela cai um pouco. Ainda mais se a utilização for ostensiva dos usuários finais lá do 2C lá, tá? Então, se do B2B o 2C lá no finalzinho for intensiva, cai um pouquinho a lucratividade da margem, mas faz parte do negócio, não tem problema desde que você mantenha isso. O B2, B2C é ótimo para o fluxo de caixa, uma vez que você faça corretamente, que não faça aquelas loucuras de ter um custo variável por trás da utilização do B2, B2C. Se você tiver um custo variável por trás da utilização B2, B2C, a experiência minha mostra que você vai se lascar, e vai se lascar feio, porque pode acontecer um aumento de usuários, e esses usuários não vão aumentar o custo, ainda mais quando você tem nas situações que você tem uma variação de custo, né, do custo variável, certo? Por exemplo, você tem que pagar prestador de serviço. Você está recebendo fixo, está pagando prestador de serviço. Como é que você pode fazer isso nessa situação? O que você faz? Se o seu modelo é esse, por exemplo, você tem lá uma plataforma de entregas que você fecha uma taxa mínima, digamos que a taxa mínima seria 100, você está fechando por 40, você pode eventualmente negociar descontos, ou você negocia uma taxa bem básica e paga um diferencial para isso, ou negocia com os fornecedores. Sabe um exemplo disso no mercado convencional? Quem não tem plano de saúde, mas tem aqueles cartões de convênio que ele paga um valor mensal, às vezes valores baixos, 30, 50, 100 reais, e na consulta médica, ao invés de ele pagar 300 reais na consulta médica, ele vai pagar 100. Ele está pagando um variável, mas aí o que acontece? Foi acordado junto aos prestadores de serviços que clientes oriundos daquela fonte pagam 100 reais. Se chegar um cliente direto, paga 300 reais a consulta. Por aquele cartão, paga 80. Alguma coisa assim, certo? Então, o valor é irrelevante, mas já entendeu. Então, o custo variável, você tem que botar um teto nisso. Aí sim, você não corre o risco de acontecer a situação que eu relatei aqui. Quem entrou agora também, a grande questão é, se você coloca, ainda você não tem um teto do limite, pode acontecer de um monte de gente começar a utilizar sem limite, né? Então não tem limite, aí você acaba tendo que arcar com os custos oriundos dessa operação, um problema muito sério. Pode ser que você quebre a sua startup nesse sentido, tá? Bom, índice de endividamento.
índice de investimento, nesse caso aqui a gente não precisa se preocupar tanto, né? A grande questão, até porque as startups provavelmente não vão estar com endividamento nesse sentido, o investimento que você vai precisar fazer, ele só tem que ser mais controlado quanto à necessidade de recursos frente a esse novo patamar de clientes. Entenda, você no B2B, no B2C, você sobe de 10 para 20, para 30, para 50, para 100 clientes. No B2B2C, você tem lá uma quantidade X de clientes B2C, lá 1.000, você pode pular para 4.500 clientes da noite por dia. Ou seja, basta você fechar negócio com uma empresa que tenha 3.500 funcionários. Pá, subiu. Então precisa ter cuidado na demanda tecnológica, ok? Retorno sobre o investimento. As negociações ajudam a manter o fluxo, não vai adiantar o ROI para você, ou seja, você não vai antecipar o retorno, mas vai te ajudar principalmente no faturamento recorrente. E aqui vem um negócio bacana quando a gente fala de TPV, TPN, porque você começa a ter gente transitando, principalmente quando existem operações financeiras transitando na sua operação, na sua plataforma. Se a sua negociação não está previsto transações, aí o TPV, TPN não influencia em nada. Mas se está previsto que, por exemplo, você vai oferecer essa solução, digamos que era R$ 59,90, você vai oferecer por R$10, e a pessoa vai transitar o dinheiro, vai aumentar na sua plataforma, mesmo que seja com desconto, mesmo que você coloque lá um desconto de 30% sobre as transações, vai aumentar consideravelmente o TPV e TPN, e você vai começar a ter um controle maior, você vai começar a ter um poder maior, e vai até poder transformar a sua startup em um banco. Conforme o que a gente já conversou, quanto maior o volume de transações que você tiver, mais ou menos um número mágico aí de 10 mil pessoas, 10 mil usuários, 15 mil usuários, você já começa a ter uma renda relativamente interessante ou condições melhores de oferecer serviços bancários através da sua startup, ok? E prazo de pagamento e parcelamento irrelevante nesse sentido, tá? A gente não precisa se preocupar. Falando agora do B2Gov, então B2G, ok? Então agora focado em B2G aqui, só para vocês, tá? CAC LTV. Custo de aquisição do cliente B2Gov é alto. Por que é alto? Porque a negociação é longa. Mas assim, é muito longa. É mais longa até do que os negócios B2B. Importante que a gente entenda isso. É realmente longo. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque se você faz operações com o poder público, você tem que estar ciente que você vai demorar para começar a ter resultados financeiros. E quando você fecha o negócio, ainda assim, a diferença de prazo, de descasamento de prazo, do dia que você assinou lá a carta de aceite lá tudo mais, e saiu no diário oficial que foi definido, para você receber a primeira fatura, isso ainda pode ter um descasamento gigantesco de tempo, tá? Então, agora, o LTV é interessante, porque o LTV é contratual, né? Então, aí, no final das contas, você sabe quanto tempo tem um LTV. Então, é planejável, ok? Essa é a vantagem. O churn é inexistente. Tá? Essa é a vantagem do B2G. Não existe churn do B2G. Existe cancelamento, existe encerramento do contrato. Quando é que acontece churn no B2G? Quando você faz bobagem. E você é expurgado. Aí sim. Aí o seu contrato de licitação é cancelado, você tem que pagar multa. Aí é nos extremos. Então não pensa nisso. Pensa que você vai fazer bonitinho as coisas. Ah, você não é aquela... Né, quem acompanha aqui São Paulo lá, tá tendo os problemas lá com o prestador de serviço da linha férrea aqui junto ao estado de São Paulo, lá que tá dando os problemas lá. Aí sim, é nessa situação, nos extremos, ok? Churn não acontece. Fechou o contrato, você vai até o final não o final da vida, até o final daquela relação contratual, ok? Então não existe churn. Tá? Essa é a vantagem. E o ticket médio é mais alto. E precisa ser mais alto, tá? Porque você tem alguns inconvenientes. E aqui é importante deixar claro que eu não estou avançando na questão de corrupção, dessas questões. Eu não quero nem trabalhar sobre isso, eu não quero nem tocar no assunto. Por quê? Porque primeiro foge absolutamente do controle, não interessa a gente discutir isso, e tem diversos aspectos do poder público que isso passa longe das questões, tá? É importante que vocês entendam que existe uma luz no fim do túnel, sim. Tem negociações que são feitas com transparência, com lisura, e principalmente quando você tem prefeituras que estão envolvidas na questão da inovação, você tem prefeituras, por exemplo, na Grande São Paulo, que trabalham nesse sentido. Eu estou próximo de uma delas, não estou defendendo e acusando, mas eu
dentro dos recortes que nós trabalhamos, aquilo ali é lisura total, a gente faz parte, ajuda, aquela coisa toda, certo? Então, portanto, deixar claro. Lógico, você vai enfrentar isso em alguma situação? Espero que não, infelizmente vai enfrentar, mas eu espero que você passe desapercebido isso. Nem entre no assunto dessa questão, tá? Bom, o NPS aqui, o que vai acontecer? Não é um NPS exatamente, tá? Não é um Net Promoter Score aqui, mas o que vai acontecer é que você precisa ter indicadores mínimos para continuar oferecendo para o poder público. Por exemplo, e o principal indicador é prazo de entrega. Tá? Prazo de entrega, esse sim, perdeu, você vai pagar a multa. Então, a ideia é o seguinte, fez negócio junto ao poder público, mata ou morra, mas você entrega dentro do prazo. Porque se entregar fora do prazo, você paga a multa e pode ter o seu contrato cancelado. Taxa de conversão é irrelevante, não importa a gente discutir, porque demora a curva, né? Então você só precisa converter e a grande sacada é você fazer. Daqui a pouquinho eu vou dar um aprofundamento nessa questão, vocês vão ver, é um negócio bem interessante, tá? Mas a gente não precisa se preocupar com a taxa de conversão, porque o importante é que você converta, tá? Para você converter, basta você seguir um protocolo aí do que é feito lá, para você ganhar as licitações, aquela coisa toda. Tem gente que tenta converter fazendo loucura, colocando um preço muito baixo. Pode ser que você não se sustente. Uma vez que fechou o contrato, mate ou morra, você vai ter que entregar. Então, cuidado, porque eu já vi situação da pessoa para não entrar na dívida pública, não tomar que a pessoa, você vai glosar, né? Que você passa a ser impedido de fazer outros acordos e tudo mais. A pessoa acabou tendo que se matar lá e tomou prejuízo nas operações, tá? Tempo médio de fechamento é longo. É longo, sim. E o intervalo de recompra é irrelevante porque é licitação. Então, você faz licitação, depois você ganha licitação, depois você se inscreve numa nova e vai seguindo, tá? Professor Lodman está muito longe de mim. Eu falo, calma, eu vou te mostrar. Estou aqui para isso, estou aqui para facilitar a sua vida, tá? Fica tranquilo, você vai ver, tá? Aumento de clientes, novos clientes, é só você se cadastrar e ganhar as novas licitações você oferecer, simples assim, tá? Aonde é que eu faço isso? Calma, daqui a pouquinho a gente vai ver, tá? Você está ansioso, a gente vai falar sobre isso, tá? Indicadores financeiros e resultados. O faturamento é espetacular, porque você mantém o faturamento recorrente previsto por lei, e ainda que tenha uma ou outra entidade governamental que possa atrasar o pagamento, mas o não pagamento é só se tiver calote público só. Então isso não existe. Pode acontecer uma ou outra prefeitura de ocorrer um atraso, mas eu nunca vi uma situação de não receber. Simples assim, tá? Não conheço. Ok? Lucratividade é alta, você tem que trabalhar com uma lucratividade alta nesse sentido, porque tem um custo, né, de gerenciamento dessa questão, você tem que respeitar acordos contratuais. É por isso que tem muita gente que faz o quê? Sabe o que a maior parte das pessoas faz? Elas fazem quarteirização, para você ter ideia. Você tem uma empresa, então a entrega é naturalmente uma terceirização, tá? Só para você entender. Tá? Então você tem o poder público, você tem uma entidade lá, um departamento lá, então acontece uma terceirização que é uma empresa privada que presta o poder público. Por si só já é uma operação de terceirização. Okay? Mas existe muitas vezes a quarteirização. O que acontece? A empresa ela ganha, ela é especialista, ela tem a documentação em dia, ela está funcionando muito bem nesse sentido, ela ganha a licitação. O que acontece? Ela quarteiriza, que depois ela contrata um monte de outras empresas, startups, para fazer operações, está previsto por lei, não tem problema nenhum, você prestando contas dos custos administrativos, dos custos de contratação, está tudo certo, não tem problema nenhum. Pagamento de impostos padrão. Né? Você vai prestar você vai contratar 10 empresas para prestar isso, não importa, desde que seja previsto as regras específicas do edital lá, as características que foram definidas, os componentes que foram definidos lá no aspecto licitatório, entregou, morreu o assunto. Se vai ser você, uma 10 empresas que você contratou, não importa, tá? O ROI é interessante que te ajuda, né? E o fluxo de caixa também é espetacular, porque você passa a ter um fluxo de caixa recorrente. Índice de endividamento e investimento, não cabe a gente discutir muito aqui. A grande questão é que o índice de investimento tem que ser definido para sustentar essa operação que vai se tornar cara, né, nesse momento, para poder atender as regras específicas do edital da licitação, mas uma vez que você tem isso estruturado, vai seguir o barco, tá? No que se refere ao volume de pagamento transacionado aqui, não cabe muita gente discutir nesse ponto, nem o prazo de pagamento e o parcelamento. Isso daí é previsto no edital. Então não cabe a gente discutir essa questão. Agora, o que a gente precisa enxergar é o seguinte:
A sistemática B2B, 2C, no que se refere à segmentação, você só precisa entender quem que é o consumidor final. E no caso do B2Gov, quem que é a entidade lá, porque quando eu falo governo, né? Tá, o governo é tal. Mas o que é? Prefeitura. Beleza. Prefeitura, você tem saúde, você tem educação, qual que é? E você tem aí algumas questões também diferentes. Por exemplo, você tem departamento, você tem pastas, né, secretarias, tem mais recursos que as outras. Né? Por exemplo, eu que estou na educação, geralmente a educação tem menos recursos que as outras. Né? Então é um negócio interessante. Né? Então, mas você só precisa entender qual que é o foco e tudo mais. Mas a vantagem é que é contratual, né? Então, nesse sentido. Tá? O que a gente precisa se preocupar são os procedimentos contratuais. E aqui eu quero oferecer, então, um complemento para você sobre a questão B2Gov. Tá? Eu quero oferecer para você o seguinte: a jornada de compra B2B2C, o foco é quais são os benefícios que você vai oferecer para a empresa e quais são os benefícios que você vai oferecer para os usuários. Você conseguindo responder muito bem essas duas perguntas, você fecha melhor os negócios. Se você tiver muita clareza no discurso de vendas do benefício que você oferece para a empresa com isso e no benefício que os colaboradores ou os funcionários ou os clientes da empresa terão, o discurso fica mais completo. Então, aqui a gente de novo fala do quê? De um negócio que já foi comentado aqui, né, no curso. Tá lembrado qual que é? Eu já te ajudo. Proposta de valor. A proposta de valor com clareza, que a proposta de valor para a empresa é uma, a proposta de valor para o cliente vai ser outra, para o usuário final. Então, você tendo essa clareza dessa proposta de valor, você aumenta as chances, não se garante nada nessa vida, portanto, deixa claro, mas aumentam muito as chances de você ter um discurso alinhado, bem direcionado. E no caso do B2Gov, a pegada aqui é licitação, carta convite e entendimento do pregão eletrônico. Tá? Tem uma vantagem que a gente precisa conversar aqui. Então, a lei complementar 182 de 2021, que ela busca criar um ambiente regulatório favorável para as empresas inovadoras. Traduzindo, existe até previsto em lei, que as compras públicas, uma parte delas seja direcionada para as pequenas empresas. Eu estudo pequenas empresas no mestrado, doutorado, enfim, muito tempo já trabalhando nisso, e toda startup, de uma forma geral, ela começa com uma pequena empresa. Ela começa como um MEI, ela começa como um simples nacional, ela pode depois virar lucro presumido e lucro real, não importa, mas ela começa inevitavelmente com uma pequena empresa. Afinal de contas, uma startup é uma empresa que inicia as operações, mas ela num determinado momento, eu espero que a sua startup, o mais rápido possível, saia sua pequena empresa. Ela já bata lá o faturamento de 78 milhões, passe dos 16 milhões, tá? Essa é a ideia. Okay? Mas ela começa com uma pequena empresa. E as pequenas empresas têm uma obrigação jurídica de ter até uma reserva do total de compras públicas que precisa ser feito para as pequenas empresas. Não estou falando de startup, estou falando de pequenas empresas. Certo? Então, por si só, já tem uma garantia contratual, né, uma garantia por lei nessa questão. E não satisfeito, a Lei Complementar 182 de 2021, ela cria esse ambiente regulatório favorável para as empresas inovadoras. Então, isso é bom, é um bom sinal, isso significa que facilita. O que é esse ambiente regulatório favorável? Primeiro, vale a pena estudar a Lei 182 de 2021. Tá? Primeira coisa, leia a lei, sempre. Tá? A regra é, leia a lei por completo, entenda o que você está falando. Principalmente quando a gente está falando de licitação, quando a gente está falando de B2G. Okay? Mas, de uma forma geral, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que existe um espaço junto ao poder público que estimula, ou seja, diminui a questão das obrigações, né, a obrigatoriedade, a burocracia para isso. Uma grande empresa tem que apresentar um conjunto extenso de documentações, de normativos. E você, como pequena empresa, vai precisar apresentar. Deixa claro, você vai ter que apresentar isso, certo? Muitas empresas param por aí. Mas a obrigação é um pouco menos exigente. Não que você vai fazer bobagem ou vou fazer coisa meia boca, não é isso. Mas é mais fácil, a burocracia é um pouquinho menor. Então facilita nesse sentido. E aqui, para te ajudar, vamos lá. E só para que você entenda, né? Eu falo isso com propriedade, porque vocês sabem, eu já falo várias vezes, sou mentor pelo Inovativo e tudo mais. E aqui também, né, eu sou mentor também de outros programas. E aqui, por exemplo, especificamente, um abraço para o Guilherme, lá, o presidente da Brasil Lab, né, que é uma das
dos programas de aceleração de startups, esse aqui especificamente falando, mentoria para startups voltadas para o poder público, Brasil Lab, ok? Eu só paguei o nome dos outros mentores aqui, tá? Então eu sou um dos mentores da Brasil Lab. Vale a pena você se aprofundar, então, junto ao Brasil Lab, tá? Vale a pena, é muito interessante, é um local bacana, né? Para você que é startup voltada para o poder público, você fazer, então, aí a sua aceleração, né, junto a propostas de negociação junto ao poder público, tá certo? E se você não é uma startup que é especificamente para o poder público, ainda assim você pode se inscrever se você atua também com clientes no poder público. Então fica a dica que interessante para você se inscrever no processo de aceleração, tal qual programas de aceleração diversos, gratuito, tá? Então é importante deixar claro, um negócio bacana. Eu espero que a gente se encontre lá no programa Entornando Startups, tá bom? Agora, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: para você participar das compras, né, do processo licitatório lá no poder público, a primeira coisa, você tem que se cadastrar no SICAF, Cadastro Unificado de Fornecedor. Você se cadastra lá. Tem que entregar a documentação, tem que fazer a validação, tem as coisas lá, mas começa no SICAF. Professor Lauto, como é que acessa isso? Você coloca assim, ó, no Google, coloca assim, ó, SICAF. Só isso, ó, SICAF, com um F mudo, tá? Cadastro Unificado de Fornecedores do Poder Público. Por aí, começa por aí. Tá vendo? Às vezes a gente fica fazendo. Lógico, tem que entregar a documentação lá. Não vamos entrar no mérito. Eu vou fazer um conteúdo específico para vocês depois sobre isso, tá? Mas por hora, se cadastra no SICAF. E depois, na sequência, o que você vai fazer? Você vai entrar via gov.br no portal de compras do governo federal. Isso para governo federal, tá? Então, para compras junto ao governo federal, que aí você vai poder se inscrever, literalmente. Você vai poder participar dos pregões eletrônicos, tá? Ah, e se eu for na prefeitura tal, você verifica ter os editais que são lá disponibilizados, dos editais diversos que você tem. Por que eu estou falando isso aqui? Eu só estou dando uma pequena pinceladinha aí, só dando um biquinho só para te dar o gosto, tá? Que tem gente que acha que é difícil, que é impossível. Não estou dizendo que é fácil, mas não é impossível. Você só precisa se aprofundar, você precisa dar um direcionamento nessa questão, que isso vai te ajudar bastante nesse processo, ok? Né? Então, eu fico muito feliz. Gostou desse conteúdo, não foi? Gostou, certo? Então, quero mandar um abraço para o Bem-vindo, que fez o contato aqui, aluno do Método Startup 60. Então, estamos acompanhando aqui. Sempre um prazer ter aqui conosco aqui, certo? Finalizo aqui por aqui, né, o conteúdo aqui, que a gente avançou bastante aqui, ó, a gente já está quase 1 hora falando ao vivo aqui, só para vocês terem ideia, tá? Fica por aqui, peço para que você já se inscreva no canal, acompanhe nosso conteúdo, dá o like já pra gente aí, aperta o like aí, aperta aí o likezinho aí, só pra gente ficar feliz aí e tudo mais, né? Poxa, bacana aí ter esse contato aí com todos, né? Desejo muito sucesso para vocês, temos aí muito conteúdo pela frente e acompanhe o conteúdo nosso e todo o material. Quer saber mais sobre como é que você pode acelerar a sua startup? Através do método Startup 60, que ajuda você a montar a sua startup do zero e conseguir a primeira venda até 60 dias, mande mensagem pelas redes sociais. Nós respondemos todos. Tem alguma dúvida técnica? Manda mensagem para a gente pelas redes sociais. Eu, pessoalmente, respondo todas, ok? E aí vai ser um prazer acompanhar você, empreendedor, startupeiro, na sua jornada empreendedora, né? Como diria meu parceiro Thiago Bispo, né? Só empreendedorismo salva, né? Então, um abraço para o Thiago Bispo também. Grande abraço para todos. Fico por aqui. Sucesso para vocês. Até a próxima transmissão. Valeu.